Ok, Boa noite, obrigado. senhoras e senhores. Uma satisfação, então, estar presente, né, nessa sessão virtual. Sempre é uma honra poder é, ter a presença, participação nos cursos de especialização aqui da escola. Queria me apresentar mais uma vez, tá? Eu prometo aqui hoje, tá? Sou professor da Escola de Administração. Esse ano completo meu 10º ano, né, de escola. Tá? Parece que foi ontem, tá? Mas já são 10 anos de escola, uma interessante participação, um vínculo muito importante com a escola. Atualmente também sou o diretor da escola, né? Então isso também é uma nobre função que eu tenho que exercer a despeito de todas as dificuldades que qualquer gestor em épocas de pandemia tem que encarar, né? Mas isso também me permite algumas observações, tá? Como também não apenas como acadêmico, mas como administrador em exercício no momento. Isso sempre é importante e creio que também ajuda a formular e pensar, enfim, alguns elementos que podem estar preocupando vocês também. Como vocês podem ver também no desenho dessa disciplina, tá? Ele sempre vai ter ele sempre teve, né, como projeto, né, uma interligação teórico-prática. Então, eu sou da ala que não consegue entender que prática não tem teoria e que a teoria pode ser descolada da prática. Então, jamais vou conseguir pensar dessa maneira. Tá? O desenho da disciplina não é para isso. E o curso como um todo tem essa pegada, com certeza, para ser parte do desenvolvimento profissional de vocês, para que vocês entendam que nós praticamos tem como ter algum lastro em explicação teórica. Se não tem explicação teórica, isso precisa ser feito. Tá? E talvez você seja uma dessas pessoas, né, a justamente adicionar conhecimento como alguém da prática, alguém da profissão, alguém vinculado, né, com atividades práticas, a contribuir e colaborar com a academia também. Isso é muito importante. Tá? Na primeira semana, então, vocês tiveram uma abordagem mais introdutória e a apresentação de hoje, né, tem, tem, tem como objetivo, né, fazer a interligação então das leituras da primeira pensando em 3 partes nessa disciplina. Né? Então, essa primeira leitura introdutória, então com alguma apresentação de algumas observações e críticas, inclusive com relação a como o planejamento é tratado na área de administração. E eu incluo não só a administração em termos gerais, como a administração pública também. Tá? Então, o objetivo dessa aula de hoje é falar sobre planejamento, tá? E fazer essa interligação entre essas 2 semanas. Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida antes de eu passar para a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma solicitação de esclarecimento, fiquem à vontade. Professor, só comentar aqui, o senhor falou que está 10 anos na escola de administração, faz 10 anos que eu entrei lá na graduação e tive aula com o senhor na Teorias Organizacionais 2, lá em Mas 2011. não tinha essa barba, né? Não tinha essa barba, não tinha ainda. Isso aí foi depois. Tá Foi quando eu me ótimo. formei já. Poxa, esse que é o ruim aqui das telinhas, eu enxergo vocês em quadrados muito pequenos. Né? É muito difícil. Agora eu tô ouvindo também, como é que é o nome? Eco? Escutando eco. Com o Resolvido. microfone aberto, isso aí. Eu vou controlando aqui conforme vai andando as coisas. Professor, tem um botão lá em cima que se chama Layout. Se você quiser mudar e deixar quem tá falando maior para ti aí, também você consegue, tá? É que Tá ele tá bom. como grid
né, A grade. grade. Isso, dá para você deixar em pilha, que daí fica uma janela grande embaixo, ou lá do lado fica uma janela grande à esquerda ou à direita, não sei para onde que ela vai sair. Tá bom. Tá, beleza. Ó, nada como aprender mais um pouquinho. Né? Todo mundo aprende alguma coisa o tempo todo nesse mundo. Incrível. Obrigado, Eric. Vou deixar na grade aqui. Aí eu enxergo geral aqui. Mais pessoas. Mas é uma satisfação de rever agora. Eu me lembro de ti, sempre estava andando com um grupo, agora eu lembrei também, memória visual. Mas é bom rever, né? Outros rostos conhecidos, sempre é bom. Vamos lá? Tudo bem. Aí tem uma coisa chamada compartilhar, isso aqui eu me lembro. Tá funcionando aí? Funcionando. Agora tá, professor. Tudo bem. Enquanto eu estiver falando, obviamente eu vou estar olhando para a apresentação e não vou estar olhando chat nenhum. Então depois a gente conversa. Né? Mas a princípio, então, são uns 20 minutos então com essa apresentação aqui. Só deixa eu focar no modo apresentação. Tá ok aí? Melhor? Ok para todos aí? Então vamos. Ok. Ótimo. Tá bem? Então, qual é o roteiro dessa apresentação aqui para falar do planejamento? Né? Primeiro, então, três blocos. Tá? Primeiro, então, falar um pouquinho desses aspectos, vamos dizer assim, de origem do termo planejamento. Tá? Alguns de vocês talvez não tenham pensado um pouco a respeito. Tá? Então, eu peço esse momento com vocês, tá? Para fazer uma digressão com relação a isso, para a gente resgatar aí alguns elementos que eu entendo serem fundamentais para a gente compreender essa noção de planejamento, para a gente conseguir começar a moldar o entendimento. Depois eu faço algumas breves observações com relação a como o planejamento em administração foi conformado nesses últimos, principalmente 20, 30 anos, né? Para a gente poder, então, fazer um fechamento com relação a potencialidades e limites do planejamento, tá? Nesse campo. Então, comecemos com a etimologia. Né? O planejamento, obviamente, está alicerçado numa ideia de elaboração de planos, né? Que vem do latim planus, tá? Que tem um significado de nivelado, achatado, uma superfície plana, né? Sem relevo. Tá? No dicionário Michaelis, né? Então ele vai colocar superfície plana e que a partir de algum momento vai começar a ter elementos desses de projeção, né? Um projeto ou esboço de uma construção, que aí a gente já está falando de alguma coisa que esboça, constrói alguma coisa que vai ser feita, né? Traçar uma planta de uma cidade, conjuntos de operações programadas, tá? Para execução de um determinado. Um termo não muito comum hoje em dia de falar sobre planejamento, mas que era mais comum antigamente, é a planificação. Tá? Alguns livros, inclusive da década de 50, 60, vão falar de planificação. Alguns textos em espanhol vão falar de planificação, né? Que é um termo, um sinônimo. Né? Seria o ato ou efeito de planificar, né? Deixar plano. Tá? Tem acepção a planejamento, que é um termo um pouco mais contemporâneo. Um pouco mais contemporâneo, eu estou falando 70 anos para cá, alguma coisa assim. Tá? Antes se falava mais de planificação. Né? Na literatura em administração também, em inglês, na década de 40, 50, falava a acepção de planejamento era programação também. Então, são termos próximos. Tá? Mas aí vocês, obviamente, vão me fazer essa pergunta, né? O que traçar um plano, ter um plano, algo achatado, vai ter alguma relação com essa noção temporal, né? Que é o que mais se apresenta, né? Nós temos no nosso cotidiano como algo mais presente. Certo? E eu vou traçar esse elo via mapa. Tá?
mapa, eu acho que é a forma que a gente tem de conseguir fazer essa aproximação com relação a essa acepção. Tá? O mapa nada mais é, a priori, né, hoje em dia, principalmente a partir da cartografia, de ter algo que na realidade é complexo, tem espaço, né? Vai se fazer um processo de comprimir, nivelar, achatar, para se ter algo num plano. Ter uma simplificação da realidade que a gente chama de mapa. Tá? Pelo menos os mapas que nós temos mais familiaridade. Então, ao fazer esse processo de ter a realidade e simplificá-lo, nós temos as condições de enxergar a realidade de uma outra maneira. Mesmo que sem todos os seus contornos fazem dele o espaço geográfico, por exemplo, um espaço. Suas deformidades, seus acidentes geológicos, suas características, assim por diante. Então, vejam, formas de fazer isso são inúmeras, e os propósitos para isso também. E a história nos conta alguns elementos interessantes. Tá? Isso aqui é uma representação, né, uma presa de mamute, provavelmente um dos artefatos mais antigos que se tem, assim, com alguma noção assim, de representação de alguma coisa. Né? Que aqui, no caso, então, estaria entalhado, né, no mamute, representações de riachos, montanhas, etc. Tá? Vejam, como registro, como memória, como forma de tentar compreender o espaço, ele pode ter sido, não tem como garantir com certeza, né, como uma forma de entender aonde estão, qual é a sequência, por exemplo, de acidentes geológicos, qual é a distribuição de alguns elementos que são importantes no espaço, entalhados dentro de um artefato. Que hoje em dia a gente chamaria de mapa, com certeza. Uma espécie rudimentar de mapa. Aqui, então, a gente tem um mapa mundi babilônico, tá? Onde, então, a Babilônia está desenhada ao centro, tá? E outros elementos importantes da distribuição aos babilônicos, né, estão descritos, né, desenhados dentro de uma rocha, e os famosos escrita cuneiforme ao topo. Aqui nós temos uma representação de estrelas, né, também astronômicas, tá, usadas pelos egípcios. Tá? No Alto Egito, lá no Antigo Egito, também os sacerdotes produziam também mapas para o além-mundo, onde diziam então as etapas que os mortos deveriam passar nos seus rituais frente às divindades, né? E como eles deveriam proceder, quais oferendas, quais cânticos eles deveriam entoar, né, os cantos mágicos, para poder ascender ao outro mundo, né, onde eles teriam então a vida eterna. Então, é uma outra forma de também dizer, né, que até a preparação para o outro mundo também existiam planos, existiam documentos, papiros, né, descrevendo como agir, né, no futuro. Aqui o mapa mundi que está na igreja de Hereford, na Inglaterra, também uma representação de uma cidade da Inglaterra. Primeiro mapa mundial onde haveria então a inscrição do dito novo mundo, né, do ponto de vista europeu, né, onde então estaria escrito América, as primeiras em 1507. Então, essa era a representação do mundo para quem confeccionou esse mapa. E aqui uma representação de mundo geocêntrico, né? Aqui datada de 1568, onde então a centralidade do mundo está na Terra, que é o centro do universo, e a descrição do andar dos demais corpos celestes ao redor do planeta. Tá? Que hoje nós sabemos, né, que é uma representação equivocada,
tá? Mas ele representava a verdade para quem o desenhou. Para que fazer essa digressão, ficar mostrando mapas, presas e outros elementos, tá? Relacionados a mapa. Tá? Então, quais são as analogias que eu estou buscando aqui construir com vocês? Primeiro, para dizer que os mapas, né, têm sido criados para definir, explicar, representar e se locomover com mundo, de diferentes formas. Tá? Eles ajudam, então, a rememorar um pouco as origens do que a gente chama de plano. Tá? E vocês já começaram a ver um pouco com o Carlos Matos semana passada. E o plano nada mais é que um produto do planejamento, tá? Que é ele, o plano, que vai nos orientar na ação. Os mapas são produtos tecnológicos do conhecimento. Tanto representam experiências, representações, técnicas, né, de produzir mapas, né, diferentes formas de mapas também são possíveis. Assim como mapas de papel são papiro, qualquer outra coisa, pedra. Hoje em dia nós temos mapas e andamos com mapas que são tecnológicos, interativos, frutos da tecnologia. Eles não estão, do meu ponto de vista, dissociados. Eles tinham, na sua criação, né, algum uso prático, né, um propósito pensado. Tá? Também é preciso ressaltar. E representam aspectos culturais e visão de mundo, tá? Que é, como exemplo aqui, o mundo geocêntrico, ou até mesmo o papiro, utilização de planos para o além-mundo. Isso tudo tem uma forma de visão de mundo que estão muito embrenhadas. Mas pensem que os planos que nós usamos na administração também o têm. Tá? Então, pensem nisso. E que os mapas nos permitem pensar as ações de uma outra experiência, desde uma outra perspectiva. Trocadilho, né? Desde um outro plano, uma outra dimensão, vamos dizer assim, de ação. Né? E eu também quero resgatar aqui uma coisa que é muito importante para essa disciplina, que é como, então, os planos lidam com a incerteza. Tá? Que eu acho que é um elemento delicado. Tá? Os mapas, assim como qualquer plano, jamais vão eliminar a incerteza. Tá? Isso eu tenho que deixar dito de uma forma bastante clara. Acho que deve ter ficado evidente, né, ou expresso, mas deixa eu reforçar aqui. Né? O mapa, ele não vai eliminar intempéries, não vai eliminar surpresa, não elimina, mas nos prepara para, mesmo que de forma parcial, ter expectativas de como agir no momento que está por vir. Tá? A importância de um mapa é esse, a importância dos planos análogos. O mapa permite, né, ou a priori, busca dar informações com relação a um conhecimento prévio de um terreno. E o plano também vai tentar fazer. Para tentar contextualizar e permitir que a ação ocorra. Tá? Então, essas analogias são muito, para mim, são bastante ricas para que possamos entender essa analogia entre os mapas, como os mapas, a etimologia de plano, para que possamos entender, então, como lidar com essa noção de incerteza com os planos e o planejamento dentro da administração. Certo? Então, os dois textos dessa semana, tá, eles vão estar alinhados, né, com essa ideia de tentar ressaltar, tá, algumas dificuldades que a literatura de planejamento tem, ao mesmo tempo que reforça, então, a importância que ele tem dentro do campo, né, de administração. Ao longo do tempo, então, parte dos dois textos vão ressaltar, então, algumas das percepções equivocadas, né, que começaram a se solidificar na ideia de planejamento e administração. E o principal deles é o predomínio dessa noção de planejamento como programação, né, ou seja, como
organizar tudo o que deve ser feito, acaba tendo um predomínio, né, como sendo uma das principais críticas, né, e talvez alguma das justificativas do seu certo dificuldade em lidar em alguns aspectos com uma noção de planejamento com incerteza. Tá? Eu acho que é essa que é a dificuldade. E aí a tentativa do curso aqui é tentar dar uma ajuda também nesse aspecto. Tá? Ao longo do tempo, então, os dois textos vão ressaltar que o predomínio de aspectos formais, emprego de técnicas muito pré-organizadas e não muito flexíveis, né, e de especialização nos processos de planejamento, são parte dos problemas que a noção de planejamento passou a ter, né, dentro da literatura de administração, com excesso, né, de procedimentos formais e não necessariamente interligados com pensar o futuro, né, e principalmente, né, ser fomentador de ações. Tá? Então, os dois textos vão trabalhar nessa esteira para podermos fazer as reflexões da relevância do planejamento e dos planos em administração. Não vou me estender muito em explicar a relevância do planejamento, isso vem desde é um dos pilares da administração pensado já desde o Fayol, né, mais de século atrás, vai falar de prever, tá, mas que hoje a gente fala de planejamento, organizar, comandar, coordenar e controlar. Várias das definições de administração vão falar sobre isso. Tá? Mas a partir da década de 50, então, principalmente nos Estados Unidos, né, o uso de técnicas formais, né, vão dar esse contorno que a gente conhece hoje do planejamento como sendo algo um pouco mais amarrado. Então, o primeiro dos textos, tá, que é o do Castor e Suga, tá, ele, então, eles trazem parte das reflexões já em desenvolvimento dos Estados Unidos, tá? O NISPER também, então é um contexto onde essas críticas também são vamos dizer assim, construídas, né? Então, as percepções na prática vão vendo como a elaboração teórica ela tem alguns elementos dissonantes, né? Então, são dois textos que nos ajudam a moldar um pouco e direcionar um pouco dessas críticas. Tá? Então, aqui o Castor Suga, em algum momento do texto, então, ele vai traçar esses 5 problemas, né, 5 elementos de questionamento. Tá? É importante ressaltar que ele chama de fasejamento, né? Então, um antagonismo entre planejamento e execução, que há uma separação entre esses dois elementos, que vai sendo fomentado pela própria teoria. Tá? E a prática vai fomentando e vai reforçando isso. Então, vai ter um lado que planeja, o outro lado que executa. Tá? E o lado que executa não fala com quem planeja, e quem planeja não necessariamente está preocupado com quem está na ponta, tá? Executando. Também vai aparecer, então, as críticas com relação a ser entre aspas, um jogo de intelectuais, ou seja, o planejamento, participa do planejamento quem tem uma linguagem sofisticada, quem tem técnicas rebuscadas ou específicas de como fazer planejamento, consegue fazer matrizes, consegue fazer desenhos, consegue fazer matrizes, tá? Como uma forma meio elucubrada, né, de assim, técnica, né, de realização de planejamento. Vai ressaltar uma crítica aqui, eu botei um asterisco que ele não explica muito elaboradamente isso, mas é como se dizer que tu tem um planejamento estratégico, tu é uma empresa moderna ou uma organização moderna, como se fosse um símbolo de status, dizer que tem um planejamento estratégico. E também vai ressaltar o planejamento muitas vezes é muito mais um conjunto de ritos, né, um ritualismo, assim, que as pessoas vão lá, dizem que estão fazendo levantamento de problemas, etc., para manter uma certa aparência, mas que não necessariamente estão preocupados em fomentar a ação, né? E o último, né, que também vai aparecer e é bem presente na literatura com relação à crítica ao planejamento, é uma noção de camisa de força, ou seja, tu planejou, definiu o que fazer, vai ter que fazer aquilo. É uma forma de camisa de força, entre aspas, né, uma inflexibilidade na ação,
muda o contexto, mas eu vou seguir com o mesmo plano, porque eu defini aquilo dentro de um processo formal e a técnica diz para fazer isso, eu vou fazer isso e acabou o assunto. O que pode também acabar fomentando erro. Então, no texto Castor e Silva, eles bom, também não é para jogar tudo fora, né? O planejamento é importante, mas há premissas a se resgatar. Tá? E eu vou ressaltar duas delas, tá? Que eu entendo que sejam mais interessantes para a gente também discutir aqui, tá? Que é diminuir, tá? essa noção, né? E entender que não deveria existir essa dicotomia entre pensar e agir. Quem está fazendo está pensando. Tá? E não respeitar quem está fazendo como um ser pensante é um problema. E não entender que é devido a essa interlocução é uma premissa a ser eliminada, tá? Aqueles que querem entender, né, planejamento como sendo uma forma, né, interativa de ação humana. Então, é preciso resgatar, né, é preciso entender e envolver as pessoas que estão fazendo com o processo de pensar, de planejar, de elaborar planos. Tá? Acho que isso é um ponto muito interessante do texto. Tá? E o segundo ponto, nada mais atual, né, para mim, tá? O texto de 88, mas essa dicotomia vem de muito mais tempo, tá? Eu diria até mais de um século ainda atrás, né? Quando eles postulam, né, que o planejamento é um processo técnico e político. Tá? Então, essa distinção entre técnico e político, que muitas vezes existem nos discursos, eles são muito difíceis de sustentar no momento em que as críticas começam a aparecer. Tá? Então, ele também pode, eventualmente, ser muito cômodo para quem está na posição de explicar uma técnica, dizendo, não, a técnica é assim e está tudo certo. Ele põe os contrapontos, né, que, bom, eu faço explicar como fazer, como receitas, né, de como agir, tá? Mas é muito raro que tu vai ter condições, ou um professor que vai dizer como conseguir fazer o alinhamento da viabilidade política, né, de adotar determinados procedimentos a qualquer tipo de organização. Que a viabilidade política, quem constrói são os próprios agentes da ação, a própria organização, no sentido mais amplo, né, que vão estar relacionados com aquela realidade. Então, muitas vezes o descasamento é cômodo para quem vai ensinar uma técnica, explicar que aquela técnica prescinde de política, mas qualquer execução invariavelmente vai estar relacionado com algum tipo de arranjo, né? Que é mais favorável ou não, evidentemente, tá? Para entender, né, planejamento de uma dada realidade. Aí aqui eu destaco aqui na última uma frase bem interessante, né? Isso demonstra a ingenuidade do planejamento empresarial, eminentemente técnico, de que muitos se orgulham, e dos planejadores que negligenciam aspectos políticos da organização, notadamente aqueles que se relacionam com a distribuição e o exercício do poder. Tá? Então, muitas vezes, reforçar ou definir uma dicotomia, muitas vezes, na realidade, mais atrapalha do que ajuda a conseguir compreender a realidade da organização e como efetivamente, né, conseguir exercer o planejamento, né, o processo de planejamento como sendo algo realmente focado, né, a fortalecer, a lidar na administração para resolver os problemas da organização. O segundo texto, né, é uma síntese, vamos dizer assim, desse livro do Minsker, né, Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico. Ele publica esse livro em 94. 10 anos depois, em 2004, ele é traduzido e publicado em português, tá? E é fruto de uns
provavelmente uns 20 anos de pesquisa na área de estratégia do MINSPER. Tá? Então, o que é esse contexto nos Estados Unidos, que vai falar também desse mesmo problema que o Castor Suga está trazendo, só que com outros aspectos, né? com outro tipo de linguajar. Tá? Nos Estados Unidos, a partir da década de 60, tá, o planejamento estratégico não era uma ferramenta. Ela começou a ser dita como a ferramenta, ou o único, ou melhor caminho para se ganhar competitividade dentro das corporações dos Estados Unidos. Tá? E esse novo melhor, ou melhor, né, vinha com uma nova função, que seria o especialista de planejamento. Então, o planejamento se tornou, e para reforçar a sua posição como sendo planejador formal, né, posição planner, né, planejador profissional, a criação de técnicas específicas que seriam, então, dominadas por esses planejadores se tornou um mote, né, na década de 60 e 70 principalmente, onde vem então esse movimento de ascensão do planejamento estratégico como sendo a forma de se produzir planos para as corporações, grandes corporações. Deixar isso claro. Onde o foco então seria em documentos e procedimentos e técnicas, né, relacionados com o planejamento estratégico. Tá? Aonde então ele vai defender que a ênfase, sem sombra de dúvidas, foi na formalização, tá? Racionalizar, né, procedimentos e técnicas para que eles pudessem ser padronizados e que fossem reproduzidos de forma consistente ao longo do tempo. Tá? Isso aqui é um desenho, tá? Está no livro, página 305, tá? Onde então há uma representação, tá? No crescente, né, da formalização da esquerda para a direita, tá? Onde então ao longo desse processo de formalização também aumenta a possibilidade de controle, onde então o processo de formalizar, se por um lado possibilita levantar informações novas, possibilita compreender mais sistematicamente determinados elementos, também em um determinado ponto também vai começar a decompor atividades, vai começar a possibilitar, né, então, esse foco no programar, ou seja, separar em as ações em pequenos pedaços e começar, então, a programar atividades de forma que, então, planejar significa formalizar e significa programar a ação de cada indivíduo, lá independente do setor, né, ou da forma como atua. Não vou entrar nos aspectos de quão diferente é cada tipo de organização, tá? Isso é um outro capítulo, tá? Mas vamos resgatar a questão de como isso pode, né, de alguma maneira, ter influência, né, no ato de planejar. E aqui o MINSPER, então, ele vai ressaltar, né, essa necessidade de ter o futuro em conta. E aqui, então, nesse texto, né, ele vai formal ou informalmente. E para ele, o importante do planejamento é ter o futuro em conta. O formal ou informal aí já é meio. Tá? Enquanto ele vai criticar que o planejamento estratégico e a forma como o planejamento como programação vai dizer que formalmente e com procedimentos é a forma inexorável de se planejar. Então aqui ele faz uma reflexão, né, que eu vou ler aqui. Ó. Uma organização pode planejar, considerar o seu futuro, sem se engajar em planejamento, procedimento formal, mesmo se produzir planos, intenções explícitas. Uma organização pode se engajar em planejamento, procedimento formal, apesar de não planejar, considerar o seu futuro. Veja, se a gente coloca o meio à frente do o que é a intenção, que é ter o futuro em conta, podemos acabar quase um paradoxo, né? Estaríamos engajando em planejamento sem planejar. É uma reflexão que posta aqui.
Mas também deixa claro, tá? O problema não é a formalização em si, tá? Então, formalizar é muito importante, é relevante, principalmente em organizações de tamanho, de porte grande, muita gente. É inevitável ter graus de formalização. Tá? Acho que não se deve levar para esse lado. Tá? Mas é também preciso entender e prestar atenção nos excessos e equívocos que o processo de formalização pode incentivar. Inclusive a criar contexto em que se diz fazer o planejamento, o processo de ter o futuro em conta, sem ter o futuro em conta, sem planejar de fato. E aí também o Minsper fala assim, provocativamente, né, que não há fórmula nenhuma para fazer coisa alguma em administração. Né? Então, muitas vezes a gente se apega muito a fórmulas, à maneira, mas aí o Minsper faz essa provocação de que não tem fórmula nenhuma para fazer coisa alguma em administração. Que às vezes os planos devem ser flexíveis, né? Se adaptar a contextos mais instáveis. Tá? Quem vive em pandemia sabe o que é isso, principalmente nos primeiros meses, onde a dificuldade de ação era realmente, dada a ausência de compreensão de alguns elementos, era muito marcante. Mas também temos que afirmar que, na realidade, só ressaltou coisas que já eram da própria realidade, talvez não de uma realidade específica de minha ou de alguns outros de vocês, né? Mas que, enfim, deve ser pensado. E aqui ele também diz, não, se existe um cargo de planejador, esse especialista deveria encorajar as pessoas a pensar no futuro, tá? E de formas criativas. Então isso também fica como uma reflexão, né, de qual é o papel de um planejamento estratégico, de engajar num processo de, mesmo falando dos já conhecidos, missão, visão, valores, não é a técnica em si, mas muitas vezes a forma como engajamos as pessoas para que se entendam e realmente vejam, se vejam ou não, pelas palavras, como sendo parte da sua forma de compreender. Né? Então, são pensamentos que são importantes. Muito bem, tá? Potencialidades e limites do planejamento. Aqui eu volto ali, então, conteúdo da semana passada, um elemento importante. Né? Planejar é evitar o predomínio da improvisação. Isso foi dito pelo Carlos Matos. Carlos Matos também falou que muitas vezes é muito cômodo para alguém sempre ser guiado pela improvisação, porque na improvisação tu não precisa de planejamento. Tá? Tu prescinde da força e tu abre mão da força do ato, né, de pensar o futuro. Planejamento é o oposto. Tu tem em conta todas as tuas restrições e mesmo assim, sabendo que, mesmo que de forma limitada, está traçando algo que um objetivo, ou enfim, um caminho que é do interesse coletivo. Isso é importante de ser reforçado, né? Planejar é evitar o predomínio da improvisação. Claro, o excesso, tá? Excessos na formalização, muitas vezes, tá? Pode inibir o aprendizado e a inovação. Tá? Então, a tal da camisa de força é nesse sentido. Tanto restringe as pessoas de pensar que, bom, então é assim, não tem como mudar, se não tem como mudar, não tem aprendizado nem inovação. E reconhecer, né, que muitas vezes, fora dos aparatos formais, tá, de planejamento, né, dentro do planejamento estratégico, há muitas formas de conseguir pensar, né, planos que sejam do interesse da organização. Eu, particularmente, sou muito, principalmente quando o contexto é favorável, eu trabalho muito nesse aspecto de como, então, engajar, né, na elaboração de planos com quem está envolvido com as tarefas. Então, creio que é vital, né, para o êxito, né, das ações dentro da administração.
O Misber aqui também ressalta: os processos informais de gestão são inúmeros e fazem parte da dinâmica de planejamento das organizações. Nem tudo no mundo da administração é formal. Então, o planejamento estratégico pode ser relevante, ele pode gerar resultados positivos, ele pode ter as técnicas podem trazer resultados interessantes, mas nem sempre todos os resultados positivos também vêm somente ou unicamente, exclusivamente. Opa! Tá? Reforçar, então, que o planejamento envolve elementos técnicos, tecnológicos e culturais. Tá? A gente não tem como fugir desses elementos, que eles são constituintes das formas como nós nos organizamos. Outra coisa importante para reforçar é que o planejamento é um processo intelectual, é um processo que nos envolve, compele a pensar, seja, né, pelos conhecimentos necessários, essas técnicas que precisam ser evocadas, né, e definição de objetivos, que também é muito importante dentro de qualquer tipo de elaboração de planos. Tá? E também, né, reforçar que os planos produzem uma interpretação da realidade. Então, ao fazer uma interpretação da realidade, nós também estamos nos engajando na realidade daquele momento, daquelas pessoas, daquele contexto. Reforçar, assim, que o planejamento é um processo com alguma dimensão política. Entender a dimensão política dentro da administração é também entender qual é a relevância da técnica como sendo um elemento que traz, né, as possibilidades de ação dentro daquele contexto. E também vai esboçar o que pode ser feito, o que pode ser atingido dentro daquela realidade. E aqui eu deixei em negrito também, que é do Matos, tá? Então é para fazer essa interligação entre a semana passada e outra, é outro elemento que é de fundamental importância. Um plano só se completa na ação, nunca antes. Então o plano não existe pelo plano e para o plano. Um plano não existe pelo plano e pela técnica. O plano só existe para que ele de fato seja fomentador da ação. E na ação o plano se completa. O planejamento é o processo interminável, né, de elaboração de planos, mesmo e de forma incompleta ou imprecisa, que assim é a realidade. Porque a incerteza, né, deve ser considerada como um elemento constituinte da realidade, tá? E não uma exceção. Que é onde, então, reside, né, o core de críticas com relação a algumas das abordagens de planejamento e administração, que vão entender que incerteza é algo a ser expelido, né, quando na realidade ele deveria ser considerado como constituinte. Planejamento deve sempre estar aberto a se ajustar às mudanças, surpresas e ao desconhecido. Aqui esse é um elemento fundamental para que possamos resgatar, né, a ideia de planejamento, tentando afastar uma conexão apenas como sendo programar ações. Né? Acho que esse é um dos pontos centrais que eu foco dentro dessa construção de planejamento em termos de incerteza. Para avançar nisso, tá? É o último slide. O que fomenta também um pouco o exercício da semana, tá? É nada mais que fazê-los refletir, né, em que condições se planeja. Tá? Vocês sabem em que condições você planeja? Essa é a pergunta que fica. O exercício está alinhado a tentar entender um pouco desse elemento de aspectos formais e informais, qual é o engajamento e que tipo de engajamento vocês têm com relação à elaboração desse plano. Tá? Esse é o exercício. Tá? Tudo bem? Vou ver se eu consigo voltar aqui e tirar o módulo da apresentação. Compartilhar.
Parar de compartilhar. Consegui. Ufa. Tá? Muito bem, tá? Meu som tá ligado, ótimo. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito também de uma abordagem formal de apresentação com slides, tá? Mas eu me conformo a essa formatação por causa também do estilo, né, da aula com EAD. Aqui eu encerro a apresentação. Fico à disposição de vocês para dúvidas, perguntas. É um momento mais interativo para a gente poder refletir em conjunto com relação então ao conteúdo do planejamento. Bem? Não sei se tem alguma coisa que já apareceu, se tem alguma pergunta, tá? Mas eu estou à disposição. Professor, aquele livro do Mintzberg, de estratégias, Safari de Estratégias, ele segue essa mesma linha, sim, ele pode ajudar a complementar nesse sentido, porque mostraria diferentes maneiras de ocorrer o planejamento, né? Apesar de ser um livro que a gente viu na disciplina de estratégias na graduação, mas dá para ver esse paralelo, assim, com... Ele mostra que tem a escola do pensamento da estratégia com o planejamento e também aquelas outras, a estratégia com o processo emergente, o processo cultural, um processo político. É um tema recorrente dele, né? Fazer essa separação. Não sei se esse livro ajudaria daí a implementar isso. Não, ajuda sim, tá? Porque no outro livro do Safari de Estratégia, ele vai entender que estratégia é um fenômeno mais amplo, né? Que não está relacionado necessariamente com planejamento apenas. Tá? E a crítica que ele faz no livro do Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, ele vai fomentar também as críticas às duas primeiras escolas, que ele vai colocar como sendo alicerces da área de estratégia, que é a escola... Não, principalmente a escola do planejamento, tá? Que é a segunda. O design tem um pouco disso. A diferença é que o do design está mais focada na preponderância do executivo principal, e a escola do planejamento seria a manifestação da crítica dele do Ascensão e Queda. E aí esse resquício fica na escola do porteriano, né, de estratégia, onde então aquela coisa do esquadrante lá de estratégia estariam mais ou menos condicionando, tá, qual é a tua decisão. Tá? Tem 3 decisões, planejamento, a análise técnica sempre vai dizer que tu tem 3 tipos de estratégia para escolher. Então, tu escolhe uma das 3. Que é outra forma de programar, de certa forma, uma decisão que é mais ampla na organização. Então, sim, tá? Parte do livro é o Safari de Estratégia. Para falar de estratégia, tem que falar de planejamento. Tá? A parte das críticas também estão lá. Tá? Tá correto, é isso aí mesmo. Tem aqui... Eu tenho duas contribuições, professor. Está conseguindo me ouvir direitinho? Sim, pode falar. Na verdade, a primeira, sim, eu sou funcionário público municipal e eu vejo assim que no setor, no local que eu trabalho, né, eu trabalho no DEMAI, em Porto Alegre, tem uma cultura de planejamento assim bem grande. Deu para ver que teve um período de planejamento que era isso, que isso era extremamente importante, porque tinha uma perspectiva de que fosse uma empresa rentável, durável, que fosse realmente levar o saneamento adiante, enfim, e que tinha essa visão de negócio, né, de querer prosperar. Mas aí a gente passou por um momento político e tal, e agora a gente, desde a última gestão, a prioridade é meio que vender, assim, sabe? Então, tá com diminuição de funcionários, e esses processos de gestão estão se perdendo. Teve certificações, a gente tinha certificação OSAS, né, que era de segurança do trabalho, né?
e se perdeu algumas certificações, assim, então parece que teve um decréscimo na qualidade. A minha dúvida é com relação a isso, como é visto na questão do planejamento, essa questão de transição entre gestões, sabe? Porque, na verdade, a gente tem uma coisa muito, enfim, parece que tu teve um esforço muito grande em implementar uma política de qualidade, em fazer essa questão do planejamento, objetivos, eles fazem aquelas matrizes de forças, oportunidades, enfim, várias coisas, só que parece que está uma coisa muito acanhada agora, sabe? Então, eu queria entender como que a gente poderia, como que se faz em outros países, como que se faz em outras cidades, em outros contextos, essa questão do planejamento como uma ferramenta que seja superior à oportunidade do governo, né? Porque, enfim, aí eu penso porque o senhor falou bastante na política, mas era a política macro, né? A maneira como a gente se relaciona, mas aí nesse caso específico seria essa questão da política, nesse sentido. E a outra questão que eu gostaria de contribuir é que, na verdade, assim, eu vi o senhor fazer uma apresentação super legal, com mapas e pensando, né, nessa questão, né, de como a gente poderia descrever as coisas, e aí a gente tem uma tarefa super rígida de 3 páginas, formato ABNT. Eu não sei, eu sou arquiteto e eu fiquei tipo, meu Deus, assim, fiquei, sabe, que susto, que na graduação eu fiz na URGS também, arquitetura, eu entreguei, acho que 1 ou 2 trabalhos formatado a BNT, assim, sabe? Então, me trouxe essa surpresa. Mas essas são as 2 contribuições que eu tenho para te fazer. Tá, vou começar pela última, que é mais fácil, tá? Estabelecer padrão auxilia várias pessoas também aqui entre nós, né? Para definir, tá, mas como é que eu faço? Bom, define um padrão. Tá? Inclusive, para, por exemplo, pessoal dos tutores aqui, daqui a pouco vocês mandam um texto com, sei lá, uma fonte bizarra, com fonte 8, que a pessoa vai ler. E aí se habituando também ao modelo ABNT, que é um formato padrão, né, dentro da academia. Acho que machuque ninguém, tá? Mas eu compreendo. Tá? Mas de novo, assim, evidentemente, o aspecto técnico tem um aspecto político. Definir o ABNT também é uma forma de tentar definir parâmetros que sejam comuns a todos vocês, né, para execução de tarefa. Aí o aluno não diz, mas meu cassinho assado. Tá, a gente passa desse ponto. Mas eu entendo. Posso complementar, Tá? professor? Pode. Aproveitando a dúvida do Vitor, se eu não me engano, acho que era ele que estava, né, em comunicação conosco. A ABNT ela tem toda uma estrutura de normas dispostas lá na página de informações gerais para tirar dúvida. Os tutores vão auxiliar vocês nesse caminho, então no feedback dessa tarefa vocês vão receber um formulário da atividade. No formulário da atividade vão vir todos os pontos relacionados ao conteúdo que o professor disponibilizou para vocês fazerem a tarefa. Então, se vocês captaram bem os conceitos, trabalharam os conceitos, discutiram os conceitos, analisaram com os conceitos, e também vai ter os apontamentos de ABNT. Olha, aqui era a fonte 10, aqui tinha que ter parágrafo, aqui é com recuo, aqui é sem recuo. No começo, todo mundo vai receber um monte de apontamento de ABNT. É normal, todos os alunos passam por isso, tá? Só que esse processo visa a hora que vocês chegarem em disciplinas como métodos, que vocês vão ter que entregar um pré-projeto para fazer a conclusão do curso, vocês já chegarem mais habituados com a BNT e sofrerem o menos possível numa fase em que o projeto é o produto final, o projeto formatado é o produto final do curso, tá? Então a gente vai pegar no pé de vocês nesse comecinho para vocês irem se habituando, é normal, é complicado, até vocês chegarem lá com menos medo da tal da BNT, ok? Professor, é contigo agora o resto da resposta. E a BNT vale ponto, né? Aí fica mais tranquilo, né? Mas a gente também está lá na ponta, né? Tô fechando alguns trabalhos aí do ciclo aí do pessoal que entrou na primeira turma.
de não ter já essas arestas com relação à BNT, ela é muito, muito, como assim, muito frutífera, porque no final das contas ele tem que ter essa formatação, então é melhor se habituar ao longo do tempo e não também, de repente, tu vai ter esse susto, Vitor, lá na ponta, quando tiver que fazer um TCC, um documento formal, né, que é também a exigência do curso, né, pelas regras da própria universidade. Então, acho que também faz parte do processo. Tá? Acho que também tem que deixar isso claro. Eu acho que é que colocou muito bem. Com relação a outra pergunta, Vitor, que é muito importante, com relação a como é que a gente deve entender essa aparente discrepância, né? E nem sempre isso é tão bem alicerçado e teorizado na questão de como lidar com ciclos, né, de tomadores de decisão eleitos pelo povo, né, formato de eleições, com relação, então, à entidade, né, pessoa jurídica. Tá? Que de 4 em 4 anos pode se manter, pode mudar, pode ser o mesmo indivíduo eleito, mas mudar a política. Tá? E existem coisas que são bastante curiosas, é quase um paradoxo, né? Porque no regramento formal da legislação que o pessoal do direito vai colocar, a pessoa jurídica é a pessoa jurídica sempre, o executivo é o executivo sempre. A gente sabe que no plano do decisor, mudou o decisor, o CNPJ é o mesmo, mas a forma, os encaminhamentos, a lógica é diferente. Como teorizar isso? Como entender isso? A primeira coisa que vocês vão dizer, não, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Aí eu também tenho que reforçar com você, muitas vezes o problema é de quem está teorizando entender que essa realidade precisa ser melhor compreendida para fomentar a ação dos indivíduos. Vou dar um exemplo ali, eu participei de uma mesa com um colega mexicano. Para minha surpresa, ele disse que os eleitos das regionalidades lá, que seria uma forma de prefeitura lá, eles têm mandatos de 3 anos e não há reeleição. Cada 3 anos os governos mudam. Ele disse que lá não tem. Ué, eu fico imaginando, assim, tipo, 4 anos as pessoas não conseguem fazer nada, imagina 3. O terceiro ano é o primeiro ano para entender o que está acontecendo, tem o segundo ano para tentar fazer alguma coisa, o terceiro ano eles já estão saindo. Eu fiquei assim, lógico, interessante, curioso. Tá? Então é difícil, imagina, com 4 anos já é difícil, imagina com 3. Né? Mas aí vem os elementos que precisam ser reforçados, ressaltados, pensados, né, para como fomentar a ação. Só que, evidentemente, se o decisor toma decisões que no campo político, né, político, vamos dizer, legislativo, executivo, eles vão direcionar para uma coisa que está dissonante com alguma coisa que foi definida em outro governo, bom, não é muito diferente quando o âmago, não é muito diferente que uma corporação mudou o presidente, tá? Agora eu vou desinvestir da América Latina e vou embora. A Ford fez isso, não foi? Estava tudo certo. Ah, não tem mais investimento? Então, tchau. Estou saindo, vou investir agora em carro elétrico, vou lá para não sei aonde e vai embora. Será que é muito diferente? Claro que é no sentido, vamos dizer assim, do plano da arquitetura legal, né? Óbvio. Assim, se vai pensar no campo organizacional, administrativo, tem coisas que não são bastante análogas. Mas tem que reforçar contigo. Isso aí algumas partes dessa dinâmica ainda precisam ser um pouco mais reconhecidas e trabalhadas. Eu quero concordar contigo. Aí quem está na ponta, quem é funcionário público de uma empresa pública, aqui em Porto Alegre a gente tem o caso da Carris, e, pô, eu tenho essa memória, né, há 15 anos atrás, eu acho, assim, era a empresa pública de transporte coletivo no Brasil, tinha notas sobre isso, ó, uma empresa pública que funciona. O que aconteceu de lá para cá? Então, assim, são pensados, e realmente, assim, tipo, o que aconteceu? Qual é a
que não é só a empresa, né? Tem todo o desenho de como é que é o transporte público dentro de um determinado município. Quais são as políticas de incentivo? Transporte público em praticamente todos os lugares do mundo tem algum tipo de vínculo de subsídio com o ente governamental. São todas coisas que têm que ser entendidas para esse tipo de situação. E aí eu fui emendar isso com o que botou aqui o Danilo, né? No caso da administração pública, quais seriam as diferenças fundamentais ao planejamento empresarial? Então, assim, nesta disciplina, né, no âmago, tá? Como entender esse aspecto formal, tá? E como lidar com isso, eu acho que é o centro, né, da discussão que eu tenho aqui, tá? Porque o Matos, por exemplo, é um cara que vai trabalhar exclusivamente com uma noção de planejamento governamental, né, público, onde ele está interessado exclusivamente, assim, ou majoritariamente, numa noção de governo. E o Minsper está preocupado em um planejamento empresarial. E vejo como algumas há elos, né, com relação assim, as limitações que se impõem a uma forma restrita, né, de pensar o planejamento. Acho que não vai reconhecer determinados aspectos em relação a como o planejamento deveria fomentar a ação. Uma ação importante dentro da noção de plano. Como entender a realidade faz parte de uma dimensão também política com relação a entender aquela realidade. Então, essas coisas vão aproximando. É claro que a administração pública se mostra característico, né? Tem várias, principalmente no Brasil, né, nós temos vários delineadores de regramentos que vão condicionar o que é possível, quando é possível, ciclos de planejamento anuais para os órgãos executivos que vão definir o orçamento, assim por diante. Todos esses elementos são importantes para entender a administração pública, que são diferentes da administração empresarial, né? Então, isso aí também acaba marcando diferenças fundamentais aí no exercício prático, mas as restrições são as mesmas. Então, do meu ponto de vista, né? Os elementos de raciocínio teórico eles são bem similares. É preciso entender os diferentes contextos em que ele funciona. O Birajara perguntou alguma coisa sobre PMP Handbook, o que é de processo, eu imagino, tá? Padronização de processo, a princípio, público ou privado não faz diferença nenhuma. Pelo menos no aspecto de padronização de processo. Como fazer uma padronização de processo, aí, claro, que envolve outros aspectos, principalmente na administração pública, principalmente, tá? Mas na administração privada não é diferente também. Na administração pública, tu não pode fazer um redesenho de processo e criar desvio de função. Pode redesenhar um processo e botar alguma pessoa a cumprir uma função que não pode, ou que não está previsto, a não ser que mude o cargo. Então, fora isso, a teoria do procedimento, padronização de processo é a mesma. Boa noite, Fred. Tudo bem? Tá certo. Boa noite, professor. Tudo bem? O que mais aí? Vamos ver. Oi, desculpa. Não, estamos aqui já numa sessão de perguntas, assim, com relação ao conteúdo. Não, professor, só uma questão também na própria administração pública, por essa questão política, vai ter uma diferença no planejamento do executivo e do legislativo, que tem pressão eleitoral, né? Eles respondem aos eleitores, e nos outros poderes, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a própria Defensoria Pública também, né? Que é autonomia administrativa, financeira e orçamentária. O servidor lá na Defensoria e dá para ver, né, que tem essa autonomia
muda a lógica, né, do planejamento, de certa maneira. Não, sem dúvida, porque é evidente, né, planejamento empresarial ele está focado a gerar resultado, porque isso aí é de fundamental importância para a perpetuação da própria empresa. O público de uma organização pública, né, quem ele se dirige, é mais amplo. E também tem órgãos de controle, também tem mais órgãos. A quem está endereçado não é necessário. Eu também sou da ala que é contra falar de cliente dentro da administração pública. Às vezes vai trabalhar com o cidadão em geral, né? Às vezes a gente tem usuários ou, enfim, outras definições de público, mas tirando talvez empresas públicas, né? Elas são empresas, né? Aí é uma discussão ainda no campo teórico também e prático. Evidente que a quem se direciona a ação também é completamente diferente. Mas sim, isso mexe na concepção, assim, por isso que é difícil muitas vezes pegar simplesmente ferramentas da funcionam na administração empresarial e colocar na administração pública. Então, encaixar redondo no quadrado. Mesma coisa, o contrário. Mas também não quer dizer que adaptações não possam ser feitas para aproveitar técnicas que funcionam num contexto e em outro, e vice-versa. Essas coisas acontecem. Então, fazendo uma digressão agora teórica também, que dizia Max Weber lá, 1800 e qualquer coisa, 1800 e alguma coisa. Acho que não foi, morreu em 1920 e alguma coisa, tá? O famoso sociólogo alemão. Diz que o segredo das empresas foi adotar a estruturação das organizações públicas governamentais. O segredo das grandes corporações foi começar a agir como uma estruturação, né, de governo. Já pararam para pensar nisso? Como é que eram as empresas no tempo dos burgos? Então, todo o que a gente chama de burocracia, né? Então, todo esse processo de formalização, de departamentalização, toda uma complexificação, vai ter unidades fora, isso tudo eram as empresas privadas tomaram como sendo um início, né, de exercício desse tipo de organização, tendo espelho organizações públicas, com outros propósitos. É errado. Então, Max Weber já descreveu isso, o segredo das empresas daquela época, né, foi justamente isso. Professor, a gente pode se manifestar, desculpa, chegando agora, não posso atrapalhar. Pode falar. Tá bom. Pegando essa última questão do Weber, né? Eu acho que é importante a gente sempre contextualizar as realidades e cronologias das instituições, né? Acho que sempre que a gente vai analisar, aparentemente a gente falar hoje em burocratizar alguma coisa é ser taxado de maluco, né? Mas para quem atende o poder público e sabe que existem, principalmente dentro da nossa cultura política organizacional, dois fatores primordiais que são a questão da confiabilidade dos processos, né? E a questão também da hierarquização desses processos, principalmente no poder público, por causa da legislação. A gente sabe que, às vezes, falar em burocratizar não é tanta loucura assim. Então, a gente vê que uma organização básica ela é necessária. E está aí a questão de Weber, já lá naquela época, falando em burocratizar, mas não em deixar moroso o processo, mas sim em organizar o processo. É importante se levar em conta. Tá, então eu vou continuar na toada do Max Weber.
Martim aqui foi meu aluno aqui, martelei até não poder mais e vou continuar martelando em todas as oportunidades que eu tiver. Tá? Quando na utilização da terminologia da burocracia em Weber, a burocracia é burocracia porque ela é mais eficiente. Tá? Então, quem subverteu o termo burocracia ao longo do tempo foi a realidade, né? Os participantes da realidade que fizeram com que a ideia de procedimento se tornasse terminologia posteriormente utilizada como desfuncional, o excesso de regras como sendo, vamos dizer assim, detrimental, né, à realização dos propósitos dos próprios processos. Tá? Essa é uma ideia que se solidificou no cotidiano, mas na ideia original do Weber, onde a burocracia é sinônimo de eficiência, isso não se extingue, tá? Apesar eu também falo burocracia no sentido pejorativo. Qualquer empresa que funciona tem regra. Qualquer órgão público obedece à regra. Eu tive um caos aqui também, essas coisas de chamar atendimento, de serviço, não sei o que, terceirizado e diabo a quatro, eles vão chamando um, chama outro, isso aqui não está previsto, não sei o que, já chamam terceira pessoa, que era um caso, exceção da exceção da exceção. Aí vieram 3 pessoas aqui para fazer uma coisa que é simples, e tinha 3 pessoas aqui na porta da minha casa. Tá? E aí, como é que é? Terceirização que deveria ser a forma mais eficiente, mais barata de resolver as coisas. Tinha 3 pessoas na minha casa que ficaram 4 horas aqui discutindo o treco e não resolveram nada, foram embora. Eu continuei com o meu problema. Tá? Então, assim, a existência de regra é algo quintessencial da administração pública e do contexto empresarial do mundo contemporâneo. Quem me disser o contrário vai ter que me provar. Tá? Porque tu vai lá no mercado de ações, tem regra. Quer mandar não sei o que de ações, tem regra. Todo ano tem que mostrar relatório. A administração pública também. O público é diferente, com certeza. O objetivo também é. Por mais que se diga lá em algumas empresas dizem que querem defender a natureza, etc. Não conheço nenhuma empresa que consiga fazer isso sem ter resultado positivo a longo prazo, pelo menos uma promessa dele. Então, assim, são coisas que você tem que dissipar um pouco da compreensão e se separar um pouco do que é uma leitura da arte com relação a esses aspectos. Por mais que no cotidiano a gente. Isso eu reforço. Teoria e prática elas sempre estão entrelaçadas. Né? Às vezes a gente tem que se perguntar quais são os pressupostos que a gente pensa. Tá? Então, burocracia no sentido original, não, a burocracia sempre funciona melhor. Tá? Pasme, então, as empresas públicas, as empresas privadas, desculpa, se burocratizaram para se tornarem mais eficientes na terminologia weberiana. Depois isso se perdeu como sendo algo pejorativo. Uma organização burocratizada, burocrática, é uma que cria regra para se enterrar. Aí vem, por exemplo, esse livro de análise de processo. O que é uma análise de processo? É a análise de como está a estruturação da cadeia da organização das atividades, para ver se ela não pode ser redesenhada, repensada para operar de uma forma mais eficiente, mais rápida, menos processo, menos passos. Mas aí tu redesenha o processo e continua atendendo uma normativa, ela não atende regulamento, ela continua sendo burocrática. Então pensem nisso. Eu não conheço lugar na administração pública que não tenha regulamento. Difícil entender uma empresa privada como uma anarquia. Por mais assim horizontal que ela se diga, realmente pode ter uma distribuição de poder mais simétrica e tudo mais, mas dificilmente não vai ter algum tipo de regramento. Mesmo uma empresa de pequeno porte, tá? Porque o que tu tem que fazer para abrir uma empresa de pequeno porte? Ter CNPJ, não sei o quê, constituir sócio, não sei o quê, que responde não sei o quê, tem que ter contador, de regrinha. Tu passa isso, tá no teu cotidiano, tá tudo certo, tá ótimo.
mas ainda tu atendeu regras. Mas aí a armadilha do planejamento sabe, vai ser englobado, endorfinhado pelas técnicas para dizer não. Para eu ter planejamento, eu tenho que fazer uma SWOT, por exemplo. É pré-requisito para eu agir? Só dando um exemplo. Necessariamente. Não quer dizer que a SWOT não ajude, ela ajuda. É melhor ter uma SWOT que não ter nada. Mas é capaz de ter contexto onde a SWOT mais atrapalha do que ajuda. Que adianta fazer uma SWOT, sei lá, no executivo, as minhas forças, minha fraqueza. É essa terminologia que vai dominar uma ação política, né, de um determinado executivo no governo, presidência, prefeitura. Não sei. Para isso, até o Carlos Marx tem um linguajar bem mais sofisticado, tem um belíssimo contraponto, só para deixar registrado. Fred, desculpa a digressão, mas a tua pergunta me ensejou fazê-la. Imagina. Foi ótimo. É isso aí mesmo. Nunca é fácil ler o Max Weber, tá? Nunca é. Mas ele falou umas coisas bem interessantes. Difícil é ler aquilo. Mas são coisas que vão se perdendo, tá? Porque a gente vai falando, burocrático e tal. Tentem cancelar a linha de telefone de vocês, vocês vão descobrir o que é burocracia. Vivi isso recentemente, meu professor, recentemente. E se tratando, bom, não vou dizer o nome porque não vem o caso, não são tão poucas assim, mas foi uma batalha. Consegui me livrar de uma linha de telefone. Acabei de viver isso, não faz uma semana. Mas o excesso de procedimento não é burocracia stricto sensu, né? É ter regras. Do ponto de vista acadêmico, teórico, weberiano. O O senhor problema me são as permite. disfuncionalidades, né, da burocracia, ou seja, o pessoal começar a jogar com as regras burocráticas para se defender dentro do seu interesse. A companhia de telefone provavelmente joga com as regras burocráticas da regulamentação para ir enrolando o máximo possível dentro das regras do jogo, né? É uma forma de colocar isso, tá? Mas aí, disfunção da burocracia não é um termo já meio atravessado, mas está certo. Acho que já começa a resgatar um pouco mais aí essa ideia assim, de como a regra, as regras, né? Os regramentos que permeiam tanto a administração pública muito mais, né, treinada dentro da própria organização, mas como também elas acabam influenciando a administração privada. Um monte de regulamentação com um monte de coisa. A gente acha que tudo é livre, mas não é bem assim. Tem mais que eu falar alguma coisa? Desculpa. Por favor. Professor, o senhor antes fez referência à questão das regras e a questão dessas transições políticas que acabam acontecendo de tempos em tempos dentro das empresas públicas. Eu, te, eu tenho a minha visão da empresa pública, 20 anos de empresa pública já, e as coisas vão meio, na minha visão, evidentemente, meio ao sabor da gestão, se é que ela existe. O que está acontecendo com a Carris, ou o que acontece no DEMAI, o que acontece lá na IPTC, vai um pouco, na minha visão, ao sabor da gestão, vai muito o que pensa a cabeça maior, ou as pessoas que assessoram a cabeça maior,
quem tem o poder de decisão nessa questão da coisa pública, que é muito mais tratada, como já dizia o Geomir Betting, é muito mais coisa do que pública. Mas a mim me parece, e eu queria compartilhar isso contigo e com os demais, que infelizmente quando algum processo de planejamento se encorpa, toma corpo, isso eu vi isso algumas vezes na EPTC, para um trabalho de médio prazo, nem vou dizer de longo, até porque a EPTC é muito nova para pensar em longo prazo, 20 anos, recém 23 anos. Muda a gestão, mudou, e isso aconteceu na transição do Partido dos Trabalhadores para quem sucedeu depois, que foi o Fogaça. Foi uma guinada muito violenta, foi algo muito repentino e violento, no bom sentido da palavra, por favor. E íamos numa direção e daqui a pouco temos que parar, repensar, voltar, fazer tudo de novo. Isso demanda tempo e às vezes a gestão não dura tanto assim, porque não se reelege. Nós temos uma tradição de não reeleger, tanto em nível municipal como em nível estadual, aqui em Porto Alegre especificamente. E aí? Planejar de que jeito? Essa é uma contribuição que eu queria compartilhar com o grupo. A outra questão que o senhor falou antes tem a ver com esse contexto todo de burocracia e essa subversão do termo burocracia. Achei sensacional essa digressão. Foi para mim, voltei para as aulas lá da graduação, lá na Unicinos ainda. Foi um momento muito bacana, parabéns. Não, que é justamente fazer esse trabalho assim, de reflexão, né? Pensar, né? Eu acho que eu te chamo vocês de volta aqui sempre, né? Para reler, enfim, se voltar a fazer atividades, tá? Repensar, rever, ver conceitos. E o principal, assim, para mim, né? Professor, eu sempre sinto falta justamente dessa dinâmica, né? Enfim, de troca de ideias e tudo mais. Tá? Acho que, então, se isso também é um momento que ajudou, assim, já também fico feliz, né? Eu acho que essa manifestação tua também, acho que foi o Vitor que falou a mesma coisa, tá? É que muitas vezes, na realidade, e aqui também no chat, aqui também colocaram lá do quarto postulado lá do Matos, né? Mediação entre o passado e o futuro, né? Eu acho que é justamente isso, tá? Que realmente, assim, sem um amparo de conhecimento teórico prático, ou seja, você tem na prática conhecimento de que isso acontece, e que a mudança de executivo impõe mudanças também, ou podem, tá? É justamente uma necessidade de se contrapor a uma noção de, vamos assim, entender o processo do futuro como sendo algo linear e que vai sendo construído sempre numa direção assim que vai indo de uma forma como se um barco estivesse indo reto sempre. Que é uma outra coisa que, enfim, não vou entrar nos necessidades, mas eu sou muito de uma interpretação que realmente, assim, tipo, algumas coisas podem ter essa construção incremental e do nada simplesmente sucumbir, acabar de uma hora para outra, e muitas vezes nos falta, inclusive, aparato teórico para entender o que está acontecendo. E o Minsper é um dos autores que eu entendo, assim, dentro da administração, que consegue trabalhar alguns aspectos, né? Ele fala de formação de estratégia. E na formação de estratégia, muitas vezes, tem rupturas, guinadas, tá? Estratégias abandonadas, planos abandonados. Tá? E justamente para fomentar quem está na ponta, praticando, e tendo que fazer sempre essas mediações entre passado e futuro para conseguir, de alguma maneira, fomentar a ação, entender, né, que os processos de construção do futuro elas podem ser absolutamente abruptos, mudar tanto para um lado positivo como de nada de conteúdo, forma, objetivo de ação,
ele é de fundamental importância para quem trabalha com organizações que a 4 anos podem ser modificadas de forma significativa. Quem trabalha nessas empresas precisa ter isso como sendo o amparo de entender a realização das suas atividades. Tá? Então, acho que essas reflexões, inclusive, podem ser foco, né, posteriormente, do trabalho de conclusão de vocês, ou de alguma outra atividade que vocês fizerem. Isso orientação também assim de trabalho de mestrado, por exemplo. Eu já tive aluna na Colômbia, por exemplo, que é um trabalho que ela foi ver como políticas de saúde na Colômbia, de segurança alimentar, aconteciam de acordo com gestões, né? Inclusive, tá lá no tudo da URGS. Então, isso faz parte, eu acho que muitas vezes ter esse olhar retrospectivo nos ajuda a entender e ajudar a fomentar, né, esse pensamento, não só em ti especificamente, como para todos que trabalham em empresas públicas ou organizações públicas, né, que têm essa influência. Precisa construir um pouco esse corpo, né, teórico para fomentar a prática. Assim como a prática fomenta a teoria, né? Então vocês também podem abastecer com pensamentos, né, e postulados desses elementos. Eu acho que é importante. Que não quer dizer que é fácil, tá? Bom, tá fazendo uma coisa, de repente, guinam para um lado, guinam para o outro, mas dei o exemplo antes da fábrica da Ford, é isso aí. Tinha gente trabalhando 20 e tantos anos, era a terceira geração de trabalhadores dentro da fábrica. O avô tinha sido, a mãe, o pai tinham sido trabalhador da fábrica, e de uma hora para outra vai embora. Então, assim, também existem dinâmicas que são marcadas por isso. Então, entender como esses mecanismos funcionam também são importantes. Mais alguma pergunta, gente? Quinto postulado parece ser tão profundo em que aspecto, Xavier? MacLeod Xavier. Obrigado, professor. Maclau mesmo. Ah, bom. Na realidade, o quinto postulado parece ser simples quando a gente fala de que a gente precisa ter o conhecimento para tomar uma ação, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o conhecimento que a gente tem em relação ao que os outros têm sobre o problema. Mas parece que quando a gente começa a analisar o que o autor ele começa a discorrer, ele vai se aprofundando cada vez mais nesse tema e de que forma a gente pode tirar um extrato, né? Uma aplicação prática desse argumento, desse quinto argumento. Não, é que entender que o conhecimento, né, ela não pertence só ao planejador. Acho que é um elemento central, né? Conseguir ter esse pensamento interativo, né, de entender que o outro também tem. É que é o que ele bota ali em algum momento, acho que está no texto, né? Eu planejo, tu planejas. E a brincadeira dele é que a conjugação da forma tradicional de planejamento é eu planejo. Aí tá, qual é o próximo? Não, acabou. Eu planejo. Então, como se eu planejar condicionasse toda uma constelação de pessoas. Tá, agora tá tudo certo. Eu planejei, tá resolvido. E reconhecer que tu planejas parece ser uma coisa singela, ele coloca como parecendo quase um deboche, né? Mas é um passo de extrema, de tal importância para compreender, né, o outro, né, dentro desse processo de construção do futuro.
Tá? Não é muito diferente. Agora, domingo, agora a gente teve a celebração dos 100 anos do Paulo Freire, que está na base também da pedagogia do Paulo Freireana, né? Também está nesse reconhecimento de que as experiências dos indivíduos, né, elas têm significado, elas têm relevância, né, no processo de aprendizado. E o método Freire nada mais é do que reconhecer isso para conseguir elaborar formas significativas de aprendizado, por exemplo, do ensino, né, da alfabetização. Até assim, falar para o pessoal, tá? Reconhecer isso é um ato, né, de reconhecer o outro. E eu acho que, sim, parece algo singelo, mas quando tu vai no âmago, né, do que esse postulado significa, é isso. Reconhecer o outro. O outro, no caso, é sem uma multiplicidade de outros. Parece fácil. Mas quantos os exemplos aqui até dados que, não mudaram, não me disseram nada e era isso. Então, muitas vezes tu não quer, tu até pode reconhecer que o outro planeja, mas tu não quer ter uma relação, não quer ter uma relação. É que, certo. Tá? Então essa é talvez uma forma mais singela de tentar te fazer pensar com relação a esse postulado. Parece simples, mas não é. Agora, fazendo um paralelo, professor, é uma coisa que eu acho que a gente, que as empresas de comunicação, tipo Facebook, enfim, elas já estão conseguindo utilizar algoritmos para verificar o que a gente está planejando fazer. Então, eles já conseguem pensar em modelos, em anúncios que eles querem nos mostrar, enfim, com relação a isso. Essa é uma contribuição. A outra que eu queria trazer, né, para a discussão, né, que agora que o colega comentou sobre o saber e o saber que o outro, né, sabe ou planeja, enfim, e as diferentes concepções do que é o conhecimento, tem um exemplo, né, não faz sentido citar a prefeitura porque não adianta, enfim. Mas teve agora na mídia três casos com relação ao patrimônio histórico, né? Então foi a limpeza de uma estátua, né, de mármore com lava-jato para tirar as pichações, e isso é o que qualquer pessoa que estuda minimamente essas questões sabe que isso é uma coisa extremamente danosa, né? A pintura de um grande monumento histórico que ele é de Sirex, que é um revestimento antigo, assim, eles passaram uma tinta por cima para remover as pichações também, e a pintura de uma prefeitura tombada para o patrimônio histórico também, com cores que descaracterizam esse local. Então, assim, as pessoas, esse clamor popular, né? As pessoas, elas queriam isso, elas queriam que se fosse higienizado a cidade, que não tivessem as pichações, não tivessem as coisas, e a prefeitura, que tem bastantes técnicos, né, agiu como se não soubesse que essas posturas eram incorretas, né? A gente vê muito isso na administração, as pessoas fazem e aí depois dizem, eu fiz errado com a intenção de fazer correto, né? Então, eu acho que tem essa questão do clamor popular, que também entra um pouco nessa questão das redes sociais, das expectativas que as pessoas têm, do planejamento que as pessoas têm, né? E também entra um pouco nessa coisa que a gente está numa onda meio legal, anti-regramentos, assim, nesse sentido. O regramento do patrimônio histórico atrapalha. Ironicamente, esse pessoal critica a China, mas é a postura que a China tem com os patrimônios. Ela pinta como se fosse novo, né? Ironicamente, é essa coisa que a gente está assumindo com a nossa gestão de patrimônio histórico, né? Mas, enfim, eu acho que tem essa questão do que a gente planeja, do que as pessoas têm os seus anseios e do que isso tem refletido, né? Parece que é um desconhecimento seletivo. Eu até pensaria nisso. Aí volta a pergunta também do quinto postulado lá, que as explicações para os fenômenos, de acordo com a posição que as pessoas ocupam, são diferentes. Então, assim, reconhecer isso aí também é importante. E aí, vários casos podem ilustrar esse tipo de
situação onde realmente assim, os interesses eles nunca são totalmente alinhados. Não é simples. Eu acho que realmente é importante ter isso em conta para tentar conseguir explicações aí. Sempre a gente tenta explicar de acordo com o que a gente conhece também. Explicar os fenômenos vão ter explicações diferentes para as pessoas diferentes. Então, para determinadas pessoas a explicação é uma, para quem está fazendo a explicação vai ser outra, ou pelo menos vai ser verbalizada. Mas reconhecer isso também é importante. Aí sim, essa é vamos dizer assim, o que dá um pouco desse complexidade, né, no campo público, né, que realmente assim, a quantidade de envolvidos e a complexidade com que determinados assuntos pode ganhar é imenso. As explicações muitas vezes podem ser simplistas, mas tu vai descortinando, vendo quem é que está envolvido, o que está acontecendo. Transporte público, saúde pública, comunicação, radiodifusão, pega em qualquer assunto minimamente relevante na nossa vida, vão descortinando as explicações para determinados fenômenos, vocês vão ver que tá? Acaba nunca. Ainda assim, nós, mesmo que parcialmente, bom, temos que planejar. Educação, no campo da educação, nossa, tá cheio. Muitos problemas. E muitos desafios. Né? Isso nos move, com certeza. Professor, posso fazer um comentário? Claro, Boa noite, professor. Podemos voltar à questão lá de Max Weber? podemos. É que eu fiquei pensando um pouco, né, sobre isso e gostaria de retornar. Bom, eu sou servidor público, trabalho atualmente na Secretaria de Obras, tá? Sou engenheiro, né? E já tive atividades também na área privada. Concordo com o senhor que a estruturação dos dois lados, tanto no privado e no público, é muito semelhante. Entretanto, a diferença entre os dois é a velocidade com que as coisas acontecem, né? Ou seja, na privada são muito mais rápidos as ações, né? E as etapas são mais curtas. Na questão pública, apesar da estruturação, tá? Sei lá, saberia dizer agora, mas talvez os momentos políticos sejam uma justificativa. Os tempos são muito mais longos. Mesmo eu que trabalho com obras, dificilmente uma obra é concebida e termina na própria gestão, tá? Então leva muito tempo. Eu teria alguns comentários sobre isso em termos da velocidade, pelo seguinte: por que a burocratização virou um pejorativo? Porque nas etapas ela passa por ciclos e pessoas que não teria por que estarem nesse caminho, né? Pessoas que não agregam nada ao ciclo, ao objetivo. Então elas acabam dissuadindo todo esse objetivo, elas queimam tempo, certo? E hoje em dia existe uma tecla no computador que eu acho que é o símbolo da incompetência, que chama-se conhecimento e providência. Tá? A pessoa passa 2, 3, 4, 5 dias com o processo, não agrega nada, conhecimento e providência. E esse ciclo permanece. Então, se ao longo do ciclo você vê as pessoas que contribuíram realmente para aquilo acontecer, são muito poucas, né? Então, talvez este controle do ciclo não existe na questão pública, né? E talvez tenha levado essa ideia que o senhor colocou, né? Eu concordo exatamente com o senhor que burocracia deve existir. Eu não consigo trabalhar em engenharia sem estruturação, né? E talvez tenha levado isso. Então, falta de controle, né, dos tempos e dos objetivos, né? Tenha levado essa parte de burocratização a um pejorativo, digamos, de burocracia para burocracia, né? Talvez seja isso, não sei se o senhor tem alguma coisa a comentar. Poxa, o pessoal lá da instituição lá, inventar não, né? Fez uma concepção de reaproveitamento de um espaço para virar um laboratório multiuso, demorou 3 anos para ficar pronto. Uma sala, sei lá, grande, assim,
para 20 pessoas, demorou 3 anos para ficar pronto. Entre concepção e fazer, né? Tanto que, claro, Sim, agora, ficou pronto agora, tempo aí só de pandemia, ele ficou quase 1 ano parado. Mas eu sim. entendo, por isso assim, eu também tenho experiência nisso, eu sei do que tu tá falando. É difícil, Mas é difícil. eu não nego a estruturação, acho que ela Isso, deve existir, né? A gente não pode eliminar a estruturação, eu acho que é o início do caos, né? Só que ela tem que ser revista aos tempos, né? E por onde ela passa, esse é o grande problema, o controle disso, né? claro, mas aí eu vou fazer um paralelo entre uma empresa privada típica e uma empresa pública. A empresa Sim, pública também tem procedimentos que acabam inviabilizando, né, uma comparação estrito sensu de uma empresa privada com uma empresa pública, porque tem procedimentos de licitação, etc., que também estão vinculados e que são procedimentos adicionais que a tornam sim, menos eficiente se comparado com qualquer empresa tradicional, né, privada, de iniciativa sim, livre, né? E aí, como é que vai comparar duas coisas que têm regramentos diferentes por a força sim, maior, né? Então, acho que tem um pouco disso. Então, evidentemente, tocar uma obra pública e aí as várias camadas de regramento, infelizmente, foram criados no nosso país na esperança de que isso fosse qualificado, desfavorecer as formas de corrupção. Só que sim, ao adicionar essas camadas de anticorrupção, engessa o processo, entre aspas, né? sim, Torna os procedimentos absolutamente mais custosos, mais trabalhosos, aí tem que. E aí, infelizmente, isso é uma decisão técnica e é uma decisão política. sim, Então, poxa, precisa passar. Pô, qualquer coisa que eu preciso fazer tem auditoria, procuradoria, pro não sei o quê, pro isso, pro aquilo, até chegar alguém que vai executar e depois volta tudo de novo, tem que ter outros autores. É isso aí. Agora, se não sim, tivesse isso, como é que seria? sim, Então, assim, claro, um motivo prático para que eles existam na história há de ter. Infelizmente, o nosso país, via de regra, é corrupção. Mas aí gera custo. Antigamente isso era papel, né? Imagina esse monte de gente que faz isso hoje. Antigamente fazia em papel, ainda faz, tá? Mas ainda, pelo menos sim, hoje, ainda temos sistemas eletrônicos, tá? Que facilitam e ajudam bastante as prefeituras. Acho que isso é um ativo muito interessante que foi criado na SEI, por exemplo, né? Que é o principal sistema da administração pública, né? Foi desenvolvido num órgão público aqui da Justiça, se não me engano, aqui no Rio Grande do Sul. Então, poxa, essas coisas de vez em quando também. Tá, sei que tem vários problemas, tá? Mas ele também tem várias potencialidades. Mas a lógica dele é justamente fazer com que a burocracia funcione como burocracia. Ter etapas, ter sim, regramentos e funcionar mais rápido. Sem perder papel, no caso. Né? Então, acho que são coisas que a gente tem que pensar. Nem sempre o administrador público está pensando em melhorar os procedimentos. Mas, via de regra, alguém que está na ponta trabalhando. Eu sou um exemplo, tá? Pô, trabalho na escola de administração, tem vários problemas. Eu gostaria muito que os processos que são corriqueiros, eles tenham procedimentos padrões e que eles funcionem e operem rápido. sim. Tá? Mas nem sempre isso é possível. Várias decisões diferentes, mais precisam ter participação de outros, coisas que poderiam ser resolvidas em 2, 3 dias, podem demorar um mês. Professor, mas agora eu estava pensando, Obrigado. já ia comentar com relação ao SEI, ao Sistema Eletrônico de Informações. Porque, na verdade, quem estraga são os usuários, né? Meu Deus do céu. Eu fico apavorado. Porque os colegas eles levaram justamente a prática do processo de papel para o SEI, né? Então, Sim, gente, o negócio, porque a ferramenta do SEI, eu não sei, eu imagino que nem todos utilizem,
aqui, mas enfim, ele possibilita que tu assine um despacho que tu não fez, né? Que é uma pessoa disponibiliza um bloco de assinatura, tu consegue assinar, mas assim, as pessoas elas continuam dando despacho de expediente, que é o que o colega falou, ciente para providências, né? Enfim, e é uma coisa muito bizarra, é uma coisa muito louca, porque ele já foi concebido justamente para que as pessoas não precisassem dar despacho de expediente. E no lugar que eu trabalho, acontece uma coisa bizarríssima, que as pessoas imprimem os documentos, assinam e colocam dentro do processo. Então era uma coisa que a assinatura eletrônica ela tem mais validade que a assinatura no papel, né? Porque ela tem um respaldo, né? Enfim, a assinatura de papel precisaria ter uma autenticação e tal, né? Para que valesse. Mas a assinatura eletrônica vale mais que a assinatura do papel e as pessoas continuam fazendo isso, sabe? É uma coisa muito estranha. E aí isso vai. O problema é que a gente tem hoje de armazenamento, né? Que os lugares eles hoje têm uma infraestrutura enorme para armazenar papel, vai ser transmitido para o armazenamento nesse sentido, porque as pessoas dão despachos de expediente, dão coisa que elas poderiam delegar a competência, né? Tu poderia delegar a competência para uma pessoa fazer, porque a pessoa faz, só ela faz aquilo, né? Não tem porquê, enfim, tu podendo delegar, não delegar a competência. Mas então são essa série de coisas assim, né, que a gente tem, que são as tais das burocracias, né? A gente tem coisas que são para melhorar, mas que as pessoas não se ocupam de utilizar para melhorar, né? É uma resistência em seguir adiante. Vitor, é que mudança é um processo, planejamento é um processo, né? Os planos são produtos, mas a mudança é um processo, muitas vezes, mais rápido em alguns casos e vamos dizer assim, mais extensos, né? O processo de mudança na sociedade ele é um processo muito longo também. Então, acho que a gente também tem que respeitar os tempos, né? E as culturas organizacionais, os conhecimentos das pessoas para saber o que está acontecendo. Mas, de fato, realmente são casos anedotais, assim, realmente então, é que eu também, assim, a universidade adotou o SEI, assim, e, tipo, não, vamos colocando os processos e as pessoas vão aprendendo, né? Tá certo. Mas, se o processo de mudança muitas vezes acontece assim, também é meio custoso, assim. Mas Professor, diga, só para sinalizar, estamos se aproximando já das 2 horas de reunião, tá? tá bem. Posso ajudá-las em mais uma coisa? Então eu vou falar uma coisa, tá? Semana que vem a gente vai trabalhar o outro texto, a doutora Christensen, tá? Então esse texto então ajuda a dar uma incrementada, um passo, tá? Com relação à aula de hoje, tá? Onde a gente já trabalhou algumas limitadores, potencialidades. Na semana que vem, então, a gente trabalha alguns aspectos mais propositivos, tá? Para também avançar nessa noção de incerteza, certo? O texto está em inglês, tá? E é isso aí. Boa sorte. Tá bem? Bom, é isso, gente. Bom ter estado com vocês aqui. Semana que vem tem mais. Tá? Leiam o texto, tragam dúvidas. Tá? Eu vou fazer uma apresentação do texto também. Tá? E tenham uma boa semana. Bom trabalho aí. Obrigado pela presença. E até